Nós estamos então com a nossa série de mensagens, Uma Nova Ótica. E quando nós pensamos em nova ótica, nós precisamos analisar as coisas de uma outra forma. Muitas vezes o nosso cristianismo ele está baseado em fatos religiosos. E Filipenses, quando Paulo escreve a Filipenses, ele traz aí esta visão de entender o que é o cristianismo, entender o que é o cristão. E nós vimos semana passada, então nas outras semanas, esses são os assuntos que nós já vimos nessa série: vida em Cristo, minha visão, gratidão, colaboração, execução, amor, crescimento espiritual, a vida que vale a pena, o copo meio cheio e dependência exclusiva de Deus, que foi a mensagem da semana passada. Então, todas essas coisas nós já vimos e ainda estamos no capítulo 1 de Filipenses. Olha só quanta coisa! E em um capítulo. E hoje nós iremos para ainda o capítulo 1, vamos no versículo 27, você pode abrir a sua Bíblia, mas mesmo assim eu coloquei o texto na tela para a gente acompanhar. A nossa versão, geralmente a gente usa a CF, Almeida Corrigida Fiel, mas na apresentação eu coloquei a ARA, Almeida Revista e Atualizada, que também tem uma linha de raciocínio um pouco diferente, palavras um pouco mais fáceis. E você vai ver aí então, está 19 a 26, mas é 26 e 27 em diante, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor, mesmo sentados com toda reverência, vamos ler. Viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Por isso, ou melhor, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Olha só que coisa. Paulo, um preso do Senhor, ele estava preso, e ele encorajando os filipenses, a igreja em Filipos, para que eles possam ficar firmes. Fiquem firmes. O que eu estou sofrendo não é nada, porque eu estou sofrendo por Cristo. E vocês estão soltos aí, vocês estão livres. Não deixe com que o adversário de vocês possa ser maior do que vocês. Então, o tema da nossa mensagem nessa noite sobre uma nova ótica é coragem e testemunho em um mundo hostil. Coragem e testemunho em um mundo hostil. Irmãos, há momentos na vida cristã em que precisamos parar, ajustar o foco e pedir ao Senhor: renova a minha visão espiritual. Precisamos parar, precisamos observar, orar, falar com Deus. Paulo escreve de uma prisão, como eu disse, mas com uma visão tão nítida da glória de Cristo, que parece ele ser um homem livre e o mundo inteiro estar preso. Ele tinha a convicção, é a música que nós cantamos hoje: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Essas foram palavras de Paulo. Paulo tinha convicção
de quem Ele cria? Será que eu creio em Cristo de uma maneira que eu posso confiar que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus? Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, confiar em Deus, confiar em Cristo, ter esta ótica clara de quem é Jesus. A visão de Paulo é simples, mas profunda. O Evangelho não muda com as circunstâncias, mas nós precisamos mudar a nossa visão para vivermos à altura dele, à altura do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é sério. As pessoas parecem que estão esquecendo o que é o Evangelho. O Evangelho é puro e simples. Jesus veio a este mundo, Ele nasceu, nós estamos em período natalino, Jesus nasceu, Ele viveu, Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, em amor a mim e a você mesmo, nós não merecendo, nós somos pecadores, então nós precisamos entender isso, entender o amor de Cristo para conosco, ter coragem e avançar e testemunhar e ganhar almas para Cristo. Esse mundo está aí hostil, esse mundo não presta, só tem coisa ruim, e nós que temos a verdade, que a verdade é o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus, nós muitas vezes nos acovardamos. Esse trecho aqui nos chama a três renovações espirituais. Primeiro, uma nova visão da nossa conduta. Segundo, uma nova visão do sofrimento. E terceiro, uma nova visão da missão no presente século. Pensando nisso, então, eu quero trazer 3 pontos aqui. Primeiro, uma nova ótica da conduta cristã, versículo 27. Uma nova ótica. Somente viverei, ou melhor, somente virei de modo digno do Evangelho. Somente viver do modo digno do Evangelho. Viver o Evangelho acima de tudo. Por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-te, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, a fé do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ser um, não podemos ter divisão nas igrejas. Aqui não tem, graças a Deus, é só no Garcia. Agora eu vou começar o Garcia lá, que está com problema. Irmãos, nós precisamos viver como uma só alma. Paulo fala como uma só alma. O que é alma? A alma é a sede dos sentimentos, é onde moram os sentimentos. Corpo, alma e espírito. Corpo é isso que a gente vê. O espírito é aquele que pertence a Deus. E a alma são os nossos sentimentos, as nossas volições, aquilo que nós somos e pensamos. Isto é a nossa alma. E Paulo fala para vivermos como uma só alma. O que isso quer dizer? Vivemos em um só pensamento. E qual deve ser o pensamento? Glorificar e exaltar o nome de Cristo. A vida de vocês precisa estar à altura do Cristo que vocês professam. A nossa vida deve estar à altura do Cristo que a gente fala que é cristão, que entregamos a vida para Jesus. Lembra semana passada que eu disse? Quem entrega, entrega. Eu não posso entregar esse livro para o cristiano e querer tomar, porque eu dei, é dele. Então nós demos a nossa vida a Cristo, logo a nossa vida é de Cristo. Não é mais nossa, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos ser assim, meus irmãos. Cristianismo não é apenas crer corretamente, é
arrastado por condutas pequenas. Ou agora a garrafa é maior, hein? Deus abençoe, você vai para o céu com Cristo. Não por causa da água, mas olha, a sua fé foi maior que a da Rosinha. A Rosinha ontem falou: pastor, você pregou lá no Garcia, ninguém levou a minha para você, viu? E aqui a água é gelada. Passei sede, ó. Cristianismo não é apenas crer corretamente, é viver corretamente, como eu disse. O Evangelho não merece ser arrastado por condutas pequenas. O Evangelho não merece ser arrastado por condutas pequenas. Uma nova vida, uma nova ótica na conduta cristã. Então, eu tenho que ter unidade que testemunha. Vida cristã é vivida à vista do mundo. Será que o mundo olha para nós e entende que nós somos de Cristo? Olha que responsabilidade. As pessoas devem olhar para nós e falar: opa, esse daí esse é diferente, esse é cristão. Tem muito ímpio que está dando baile no crente, viu? Tem muito ímpio que está dando baile no crente. Posso falar que o dono da empresa que eu trabalho, ele não é crente não, mas ele é generoso demais. Ele é muito bom, ele é muito generoso. Essas lâmpadas aí custam caro, viu? Só para vocês terem noção, não é barato. Um exemplo: o ano passado teve alguns irmãos que ganharam cesta de Natal vinda de lá. Não vou falar quem ganhou, mas alguns irmãos ganharam. Eu trouxe 4. E não é que sobraram, compraram errado. Porque esse ano o gerente financeiro da empresa agora sou eu. Não sobrou uma. Então aquele que esperava receber a cesta não vai ter, porque não sobrou uma. Por quê? É fazer a gestão correta dos recursos da empresa. E é o que nós estamos fazendo na igreja. Amém. Fazer a gestão correta do dinheiro da igreja, para a honra e glória do Senhor. Então a vida cristã é vivida à vista do mundo. As pessoas olham para a nossa vida. John Stott disse o seguinte: a igreja não apenas anuncia o Evangelho, ela o encarna. O mundo lê o Evangelho em nós. Eu não preciso andar com a Bíblia para mostrar que eu sou cristão. O Evangelho tem que ser a minha vida. Antigamente, na época do Elias, o pessoal ia de ônibus para a igreja e você via no domingo aqueles homens de terno, gravata e com a Bíblia embaixo do braço. Aquele era crente. Na época do Elias, na minha não. Brincadeira, na minha época também era assim. O pessoal, os homens, eu ia com a Bíblia na mão também quando criança, adolescente. O crente não tinha vergonha de andar com a Bíblia. Hoje a Bíblia está no celular. O crente é agente secreto, 007. Mas irmãos, saibam, hoje em dia as pessoas, elas dão mais atenção ao que você vive do que o que você fala. Vida na vida. Nós temos falado isso aqui e vamos continuar falando até a nossa saída. Vida na vida. Precisamos, irmãos. Só assim a igreja vai fazer o que a igreja deve fazer no século XXI. Vida na vida. A maneira como tratamos pessoas no trabalho prega. A forma como resolvemos conflitos prega. A maneira como conduzimos nossa família prega. Eu já disse aqui
de pessoas que falaram que não iam para a igreja, porque uma tal família que era da tal igreja só vivia em pé de guerra, em conflito, em briga, em xingamento. Olha só, falta de exemplo. Irmãos, precisamos ser exemplo. Lembra o que Paulo falou a Timóteo? 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Nós devemos ser exemplo dos fiéis. Nós não somos concorrentes do céu. O céu é para todos nós. O céu é para mais gente que não conhece o céu, não conhece Jesus. Nós não temos concorrente para ir para o céu. Nós precisamos ir juntos. Quanto maior a busão para o céu, melhor será. Quanto mais chega o metrô para o céu, melhor será. Entende? Vamos nós. Se alguém seguisse somente o seu comportamento, conheceria o Evangelho? Se alguém seguisse o seu comportamento, olhasse para o seu comportamento, ia conhecer o Evangelho? Essa é uma pergunta retórica. Segundo, uma nova ótica na oposição do sofrimento, versículos 28 e 29. Nós já lemos: sem se deixar intimidar, vos foi concedido parecer por ele. O cristão não teme a oposição, ele interpreta a oposição e segue diante, segue à frente. A oposição existe. Irmão, se eu fosse olhar para a oposição, eu não estaria aqui. Se você fosse olhar para a oposição, você não estaria aqui. A oposição existe, mas nós somos crentes em Cristo Jesus e sabemos que Jesus está conosco. Ele é contigo. Eu preguei ontem. Ele é contigo. Ser forte e corajoso. Sofrimento não é inimigo da fé. Muitas vezes é ferramenta de Deus. Você pode estar sofrendo nesse momento, mas esse sofrimento seu, ele não é o inimigo da sua fé. Pelo contrário, a sua fé é provada pelo sofrimento e você vai chegar aprovado diante do Senhor. Tenha fé em Deus, fé em Cristo. Estamos falando sobre oposição e do sofrimento, uma nova ótica. Oposição não destrói, revela quem você é. A oposição não te destrói, mas ela revela quem de fato você é. Você é crente? Na dificuldade é onde Deus vai mostrar se você vai ficar firme. Irmãos, nós estamos muito mimados. Eu vou falar um negócio para vocês, vou ser honesto com o que aconteceu ontem, de manhã. Meu irmão, eu já estava com tudo preparado para a nossa formatura. Eu estava com tudo preparado. Certificados preparados, os quadros prontos, tudo assinado, tudo dentro das molduras. Aí me veio o pastor Marcelo e fala: e aí? Quem você vai homenagear? Eu mandei a lista para ele. Falou: está faltando fulano, ciclano, beltrano. Eu falei: pastor, mas não me confirmaram, então eu não fiz. Aí sabe quem me respondeu? Eu não me responsabilizo. Aquilo foi um tiro no meu peito. E agora? Eu não vou ficar com essa conta não. Peguei a moto, aí começou a chover. Fui debaixo de chuva lá na Calunga. Comprei os últimos 5 quadros que tinha, que era o que faltava. 5 quadros, paguei 3 vezes mais caro do que o que eu tinha comprado no Mercado Livre. Mas eu fui lá, comprei os 5 quadros e preparei os quadros daqueles nomes que o pastor Marcelo me deu. Chegou lá, foram todos. Olha, se eu não tivesse feito. Eu ouvi, mas assim, eu fiquei chateado, eu fiquei bravo, de fato, porque eu já estava falando há semanas: confirmem o nome, confirmem o nome, e ainda teve gente que não confirmou. E aí lá vai o pastor correr atrás, pegar a chuva, cheguei em casa, tudo
molhado, e ainda bem que coloquei tudo dentro do saco para não estragar os quadros, mas no final da história, deu tudo certo. Deu tudo certo. Glória a Deus por isso. Mas eu fiquei bravo, porque a gente é mimado, gente. E às vezes alguma coisa na igreja que você não concorda, você fica mimado, e você não quer mais também. Fica aí, pastor, com as suas coisas aí, eu não quero mais também. Porque a gente é mimado. Mas irmãos, a oposição não destrói, ela revela. Mas aí eu tive humildade também. Eu vou ouvir o pastor para não passar vergonha. Fui lá, fiz, no final deu tudo certo. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Então é na oposição que Deus revela quem você é. O sofrimento não é um acidente, é concessão divina. O sofrimento ele acontece nas nossas vidas para testar a nossa fé. Então, entenda que a oposição e o sofrimento também é para o nosso bem. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte: eu não meço a presença de Deus pela ausência de problemas, mas pela profundidade da sua obra em mim por meio deles. Deus é maravilhoso. No meio do problema, Deus trabalha, e nós devemos entender esse trabalhar de Deus no meio dos problemas. Não meça a presença de Deus porque você não tem problema. Pelo contrário, no problema você vai ver a mão de Deus. Amém. Nós temos aqui pessoas recém-irritadas. Eu tenho certeza que Deus trabalhou na vida de vocês. Eu tenho certeza. Críticas por convicção bíblica não nos definem, revelam a nossa fidelidade. Pressões morais desta geração não devem intimidar a igreja. Não é porque todo mundo faz, minha mãe disse, que você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que a igreja tem que fazer. Não é porque toda a igreja está pintando a parede de preto que eu tenho que pintar em preto. Não é toda a igreja que está cantando uma música X que eu também tenho que cantar se essa música é herege. Tem heresia. Vocês cantaram uma música hoje, você sabia que teve alteração na última hora? Sim. Vocês perceberam uma música? Deus de promessa? És Deus de perto e Deus de longe, porque Ele é Deus de perto e de longe. Essa música fala que é Deus de perto e não de longe, mas Ele é Deus em todo lugar. Ele é Deus de perto, Deus de longe. Ele é o Deus que nos sara, é o Deus que nos cura, é o Deus que nos consola, é o Deus que nos salva. Entenda isso. Não deixe as pressões morais do mundo, dessa geração, intimidar a igreja. Sofrer por Cristo é privilégio reservado a poucos e entregue a todos os salvos. Terceiro e último ponto, eu falei que ia encerrar. Uma nova ótica da missão contemporânea, versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e agora ouvis que é o meu. Tendo o mesmo combate que viste em mim. Esse ponto é aplicado, é também um aplicativo pastoral direto ao nosso tempo, como o Senhor costuma fazer. Ele mostra no tempo de hoje que os sofrimentos existem. Não esteja no mundo, no fantástico mundo de Bob. A vida não é o fantástico mundo de Bob. A vida não é isso. Não é o mundo de Lucas Silva e Silva, diretamente do mundo da lua. Não, o nosso mundo é real. O sofrimento vem, as perseguições vêm, as lutas vêm, mas você tem que entender que Deus é contigo. O Evangelho, ele não pode ser apenas defendido, ele precisa ser demonstrado.
mostrar do que você defender. Está aqui o exemplo da sogra do irmão Elias. Ela quis que tivesse ali uma cerimônia católica lá no velório da Íris. Deixamos, respeitamos, né? A família do irmão Elias falou: não, tudo bem, deixa a avó lá. Amém. Para começar a minha parte, eu comecei como? Rezando o Pai Nosso, que está na Bíblia. Só que a gente termina, né? Que todo poder, honra e glória seja do Senhor. Porque eu trouxe o quê? A atenção daquela mulher para o Evangelho. E ela não conseguiu ficar até o final. Vocês perceberam? Eu comecei a pregar e eu preguei aquele dia. Não? Preguei como eu nunca imaginei para pregar no velório. E aquela mulher acabou sendo de fininho no final. Porque o Evangelho precisa ser demonstrado e não definitivo. O crente não é sobrevivente. O crente é testemunha. Nós precisamos ser testemunhas do Senhor. Testemunhas de Cristo. Então, uma nova ótica na missão contemporânea, no trabalho, também na família e também no mundo digital. Quem é você no mundo digital? Meu irmão, eu fico assustado em ver alguns perfis nas redes sociais de pessoas que são crentes. A irmã Cristiana uma vez me alertou de uma irmã. Falou: pastor, essa irmã não é crente não. Essas fotos dela no Facebook. Lembra, Cris? Então, nós precisamos ser testemunhas em todos os lugares. Prudência, pudor, principalmente as mulheres. Pudor no vestimento, pudor nas suas fotos. Tem gente aí que tem foto erótica, assim, sabe? Nós somos adultos aqui, viu? Mas tem. Fazendo aquelas poses sensuais. E às vezes aquela mulher é casada. O que ela está atraindo? A atenção de outros homens. E isso quer dizer pecado. Pecado. E homens também, com o seu abdômen trincado, igual do Robson, abdômen trincado, né? Cheio de roupa. Um tanquinho cheio de roupa, igual o nosso, né, Robson? Imagina. Que coisa, né? Mas tem homens também que fazem as mulheres pecar. Mas aqui não, tá? Fique tranquilo, aqui não tem isso. Só lá em Portugal. Só lá em Portugal. Então, no mundo digital, você também é uma testemunha. No ambiente onde todos querem ser vistos, o cristão quer que Cristo seja visto. Paulo, ele nos chama a nova visão. A visão da conduta, viver digno do Evangelho, visão do sofrimento, interpretar a oposição pela ótica de Deus, e a visão da missão, testemunhar em qualquer ambiente. Permita a ação do Espírito Santo na sua vida. Qual área da sua vida precisa que o Espírito Santo ajuste a sua visão hoje? Pense nisso. Uma nova visão, uma nova ótica, coragem e testemunho em um mundo hostil. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Não vou fazer um convite, tá bom? Hoje eu não vou fazer um convite por conta do nosso horário. Mas que fique no seu coração essas palavras. Viva para Deus, em nome de Jesus. Amém?